Hoje é o segundo domingo, nós vamos conversar um pouquinho sobre mediunidade, cujo tema, né, mediunidade do desdobramento. Nós temos nosso companheiro Luiz Pereira, que vai nos trazer a palavra e as nossas melhores vibrações de paz para ele. Boa tarde a todos. Que Jesus abençoe nosso propósito de estudo e mais essa tarde. Abraço fraterno a todos os companheiros presentes na casa na tarde de hoje, né? Encarnados, desencarnados. Nós possamos fazer uma reflexão a respeito desse ponto, mediunidade e desdobramento, mas gostaríamos primeiro de fazer uma colocação de Joana de Ângeles, que há um sol brilhando dentro de ti, é a presença do Cristo no teu coração, né? Que nós possamos ver esse sol brilhar em nós, ou melhor ainda, fazer brilhar. É a luz de cada um de nós que deve ser potencializada através dos nossos pensamentos, da nossa fala, da nossa alegria, daquilo que distribuímos e angariamos à nossa volta. Uma ação junto àqueles companheiros que estão nos nossos lares, aqueles que comungam conosco no ambiente de trabalho, na casa espírita, na via pública, em momentos tão difíceis, coloca, mas que serão superados, que possamos realizar o nosso trabalho, pequenino que seja, aonde estivermos, fazendo brilhar primeiro em nós essa luz do Cristo e fazê-la comunicar a todos aqueles que estão à nossa volta. Paz a todos, né? Esse domingo de outubro, que não vai voltar mais, né? Importantíssimo para todos nós. Muitos companheiros não estão mais entre nós nesse domingo. E aqueles que não estão, né, que eles possam receber a nossa prece, nosso desejo de caminhada melhor possível onde estiverem. E nós estamos aqui ainda, encarnados, momentaneamente. Não sabemos o dia que nós não estaremos mais. Então é importante que cada dia seja vivido em plenitude, em paz e harmonia, né? E que possamos distribuir isso, como falei ainda há pouco, a todos aqueles que estão à nossa volta. O estudo da tarde de hoje, como vocês estão lendo aqui, né? Mediunidade e desdobramento. Mediunidade, a faculdade inerente ao homem. Nós vamos ver isso aí. Muitos aqui possivelmente já estudam ou já estudaram o livro dos médiuns, não é? Aqueles que não estão estudando ou não leram, fica aí um convite para fazer a leitura do livro, não é? Estudar uma obra muito esclarecedora, onde Allan Kardec dá como título Livro dos Médiuns e dos Evocadores. E ali nós vamos observar a colocação de Allan Kardec, que é uma mediunidade inerente ao homem. Vamos ver no desdobramento aqui do nosso trabalho. E o desdobramento é uma atividade que todos nós realizamos de comum, de certa forma, durante o sono, com amplitudes diferenciadas para cada um de nós. Tá certo? Então, basicamente, é isso que nós vamos ver agora, com os seus desdobramentos. Mas, com um foco central, a mediunidade em serviço. Tá? A mediunidade, os médiuns que têm a faculdade de desdobrarem e auxiliar, através dessa possibilidade que tem, no socorro, na enfermagem espiritual, enfim. Então nós vamos lá, né? Vamos iniciar apresentando aí o Livro dos Espíritos, para aqueles que não conhecem, que possam estar vindo a primeira vez,
obra lançada pelo codificador, não é? E ali nós vamos encontrar já informações bastante claras a respeito do estudo que ele faz sobre a emancipação da alma no seu capítulo 8. Na pergunta 135 do Livro dos Espíritos, subpergunta A, nós vamos encontrar aquela colocação ali que o homem é um espírito encarnado, né? Costuma sempre se falar, para facilitar o entendimento, que o homem é um ser trino, não é? Corpo físico, perispírito e espírito. O espírito, perispírito e corpo físico. O espírito sempre estará envolto pelo perispírito. É a forma que ele tem de se apresentar no mundo dos vivos, tá certo? O perispírito, ele é perene, é ele que dá a forma ao corpo físico. O perispírito é o campo de registro das atividades de todos nós ao longo da nossa trajetória terrena, não é? E nesse perispírito faz-se importante o estudo, como cita Lamennais, na questão 54 do Livro dos Médiuns, da importância de se estudar o perispírito, né? Podemos dar uma olhadinha em casa. Diz ele o seguinte: é fundamental para nós encarnados estudar o perispírito, porque nos dará respostas a muitas das nossas perguntas, né? Será muito elucidativo para nós. Segundo eles, diz, nós aqui, nesse momento, procuramos estudar a alma, né? Mas é importante chamar a atenção do estudo do perispírito, porque o perispírito, ele está extremamente ligado ao estudo da tarde de hoje. Então, corpo físico, perispírito, espírito ou espírito revestido, né? Ele, na condição de espírito, estará sempre revestido do seu perispírito. O perispírito é perene, ele não acaba, né? Por mais diversas encarnações, por mais que a gente se purifique, ele chegará a uma condição tal que se confundirá com o espírito, mas ele é perene. Qualquer que seja o grau em que se encontre o espírito, está sempre revestido em envoltório, ou perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e se eleva na hierarquia espiritual. Desse modo, o perispírito faz parte integrante do espírito, como o corpo faz parte integrante do homem. Ele é para o espírito o que o corpo representa para o homem, o agente ou instrumento de sua ação. É o corpo de movimento que utilizaremos quando desencarnarmos. Tá certo? Então, no Livro dos Espíritos, na segunda parte, o Mundo dos Espíritos, nós vamos encontrar um capítulo ali em que Allan Kardec dedicou exclusivamente ao estudo da emancipação da alma. Todos nós temos a possibilidade de emanciparmos. Realizamos isso, muitas das vezes, né, sem perceber. Durante um cochilo, né, uma valênciazinha rápida, depois do almoço, porque o espírito, ele não está de bom grado, né, prisioneiro do corpo. Então, toda a oportunidade que nós temos de dar uma escapadinha, a gente sai. Na verdade, é o que os espíritos dizem para nós, que é o recreio da alma, tá certo? Diante de tantas tribulações, tantas dificuldades, não é, que carreamos no nosso mundo íntimo, e nesse momento de recreio, o importante é saber como é o nosso recreio. Se no momento de recreio nós vamos para lugares bons, se buscamos bons conselhos, boas orientações, ou se somos daquela turma da bagunça da hora do recreio na escola, né? Que buscamos outras vivências que não sejam muito boas
para nós. Então, todos nós temos a possibilidade, não é, de emanciparmos durante o sono. Agora, esse processo de emancipação, ele é mais amplo para uns e menos para outros, tá certo? Durante o sono, pela oportunidade de descanso do corpo físico, não é? Por exemplo, à noite, quando nós vamos dormir, não é? Nós emancipamos. Entretanto, existem companheiros, ou muitos de nós, que estejam aqui, que em determinados momentos ficará numa posição muito aproximada do corpo. Outros conseguem dar uma volta mais ampla, né? Aí nós vimos no primeiro momento ali, aquela imagem, que tinha alguém com um cordãozinho assim, né? É aquele cordãozinho, é a representação, tá certo, do laço que une o espírito ao corpo. Então, uns conseguem emancipar-se muito, outros emancipam-se pouco. Por ocasião do sono, nós temos os sonhos. Allan Kardec vai tratar desse ponto. Tanto que ele faz uma pergunta, se nós conseguíamos responder o que acontece no momento do sono, não é? De forma geral, nós não conseguimos ou conseguiríamos responder essa pergunta. Hoje já conseguimos responder, né? Sabemos que poderemos ir para lugares de acordo com o nosso padrão vibratório, de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com os nossos gostos. E isso é para nós pensarmos. Porque é fundamental prepararmos-nos para dormir. E quando é que nós começamos a nos preparar para dormir? Muitos falarão, 1 hora antes de dormir, meia hora antes. Não. Começamos a nos preparar para dormir desde o primeiro momento que acordamos. Desde o momento em que abrimos os nossos olhos, nós iniciamos o processo de preparação para dormir. Porque são os nossos pensamentos, os nossos atos, a nossa maneira de ser, não é? As nossas falas, que vão, no período de sono, nos orientar num caminho ou em outro. Então é importante vivermos um dia bom, em paz e equilíbrio. Mas as pessoas me tiram a paz, não é? Ninguém tira a paz de quem já tem, não é? Se conseguiu conquistar a paz, é uma virtude, não é? E virtude ninguém tira do outro. Então, muitas das vezes, mas eu não vivo em paz porque me tiram a paz toda hora. Toda hora me tiram a paciência. Ninguém tira nada do outro, não é? Ninguém perde aquilo que é uma conquista sua. Então, durante o sono, que é um momento do nosso processo de emancipação, de uma forma generalizada, né, nós poderemos ter uma emancipação maior ou menor, tá certo? Irmos para lugares bons e lugares não tão bons assim. Ficar tomando conta do corpo físico ali, não conseguir sair nem de dentro do quarto, tá certo? Quais, ruminando coisas do dia, as preocupações, não é? Então, isso aí está intimamente ligado ao ponto de estudo nosso na tarde de hoje, mas que Allan Kardec trata. Podemos ir. Então, a emancipação é isso aí, chama-se emancipação da alma, desprendimento do espírito encarnado, possibilitando afastar-se momentaneamente do corpo físico. No estado de emancipação da alma, o espírito se desloca do corpo físico. Os laços que o unem à matéria ficam mais tênues, mais flexíveis, e o corpo perispiritual age com maior liberdade. Então, a Gênese de Allan Kardec diz ali que nós nos aproveitamos com satisfação da oportunidade de escapar da prisão corporal. É um dos mais ricos fenômenos anímicos, em que o ser se move livremente, pensa melhor, decide com maior conhecimento,
mantém intenso intercâmbio com os encarnados e desencarnados, segundo seus interesses e afinidades. Aqui nós já estamos dentro do desdobramento. Então, no fenômeno de emancipação, Allan Kardec estuda aqueles pontos ali, ó. O sono e o sonho, o sonambulismo, o êxtase, a dupla vista, a bicorporeidade e a bilocação, nós vamos ver esses dois itens aqui, catalepsia e letargia, tá bom? Aqueles que já estudaram. E a mediunidade? O que é a mediunidade? A faculdade inerente ao homem. Então, lá no livro dos médiuns, Kardec vai dizer para nós, todo aquele que sente um grau qualquer, né? A influência dos espíritos é por esse fato, mas ele caracteriza o médium não aquele que tem situações fortuitas de intercâmbio, tá certo? Porque pode ser um fenômeno puramente anímico. No momento do despreendimento de algum ente querido, apresentar-se para você. É muito comum os relatos de como que, quando desencarne de um pai, de uma mãe, fala, meu pai esteve aqui. E ele nunca mais viu nada. Foi a única vez que ele viu. Tá certo? Isso caracteriza que ele seja médico. Esse é um fenômeno da natureza anímica, não é? Que faz presente por ocasião do desencarne, utilizando de um grande quantitativo de fluido vital que ele impregna o seu corpo astral e se mostra naquele momento. Mas, Kardec diz para nós, todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Geralmente os médios têm uma aptidão especial para este ou aquele fenômeno. Ele fala de uma organização mais ou menos sensitiva. Organização essa trabalhada a nível de corpo perispiritual e a nível de corpo físico, com desdobramento no corpo físico, tá certo? Vamos lá? Então, pegamos uma questão 382, do Consolador de Emmanuel, ainda chamando a atenção sobre a mediunidade, porque julgo necessário falar um pouquinho sobre a mediunidade, não é? Quantos companheiros que têm uma faculdade mediúnica que poderia estar dedicada ao trabalho, né, de alguma forma, e não a utilizam, né? Muitas das vezes chegam em determinados momentos na casa espírita, apresentando determinados tipos de desequilíbrios, com certas informações que mostram, muitas das vezes, uma mediunidade em eclosão, tá? Então há necessidade que ele busque o estudo, que ele busque a prece, a meditação. A mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne, prometida pelo Divino Mestre ao tempo do Consolador, atualmente em curso na Terra. A missão mediúnica tem os seus precalços e as suas lutas dolorosas. É uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção por Deus aos seus filhos misérrimos. Sendo luz que brilha na carne, é atributo do Espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência. Sempre se encontra ligado aos princípios evangélicos na trajetória pela face do mundo. Aquele que é médium sabe muitas das vezes das suas situações, dos precalços, das lutas dolorosas, mas é um instrumento belíssimo para todos nós, para o nosso progresso, né? O médium, aquele que recebe, através dele, se liga espíritos e passam a comunicação, ou que tem a oportunidade de vislumbrar o mundo espiritual, né? Ele sabe perfeitamente que a vida continua mais do que qualquer um outro que não tem essa faculdade mais ostensiva.
Então ele tem que viver de forma diferenciada dos outros. Não há como viver da mesma forma, sabendo que o mundo espiritual está logo ali, né? Aqueles que não veem nada, não sentem nada, que falam assim, não é? A cobrança maior é para aquele que viu, que vê, que fala. E aquele que não fala, que não vê, ele tem sim a seu favor o não conhecimento. Mas aquele que vê, que ouve, né, que lida com o mundo espiritual, ele precisa ter uma postura moral diferente, ele precisa ver o mundo com outros olhos, ver as pessoas com outros olhos. Acima de tudo, como irmãos. Vamos lá? Minoridade no tempo, pode clicar que vai direto. Então nós temos ali Moisés lá na Bíblia, né, os xamãs lá na Tripóide, né, Bhagavad Gita, os livros dos mortos, enfim. Há uma série de livros na história da humanidade que relatam fenômenos mediúnicos. Entretanto, é interessante como nós, de uma forma geral, não queremos aceitar isso. Ah, não, isso não acontece comigo, então eu não acredito, não é? Médio deve ser uma pessoa assim que não tem a cabeça muito boa, não é? É meio estranho, costumam dizer isso dos médios, né? O médio é meio estranho, é meio louco. Quantos então foram levados à condição de ser internados porque não entendiam o que se passava com eles, não é? Então, na história, estamos aí. Pode ir. Bom, ali a pergunta 628, eu vou deixar, nós não vamos ler, porque nós aproveitamos de um outro estudo, porque a verdade não esteve sempre ao alcance de todos. A cada tempo, nós vamos recebendo informações. Os Espíritos dizem para nós o seguinte, olha, nunca houve um tempo em que houve tanto esclarecimento. Mas a pergunta que nós temos que fazer é, o que é que eu faço com esse esclarecimento? Esse esclarecimento tem modificado a minha forma de viver? De ver a vida, de ver as pessoas? Né? Então ele diz o seguinte, as informações vão sendo dadas de acordo com o aperfeiçoamento. Porque não pode ser dado tudo de uma vez, né? Lá no Livro dos Espíritos faz uma pergunta, é dado ao homem saber o princípio das coisas? Os Espíritos respondem a Kardec, não, na Terra não, tá certo? Porque ainda, de certa forma, somos espíritos de evolução mediana. Predominância da matéria sobre o espírito. Bom, se tiver alguém aqui que já predomina a matéria, parabéns, não é? Mas a predominância da matéria sobre o espírito. Então a matéria ainda é um grande ponto de atração, não é? Esses aí que estão aparecendo, muitos conhecidos de vocês, não é? De nós todos. Identificam algum aqui, algum deles aqui, alguém identifica? Alguns mais antigos, não é? Outros mais recentes, mas não tão recentes assim, né? Então, Eurípides Bassanufo, Dona Ivone Pereira, Mirabelle, Florence Cook, Sindeborg, tá? Teresa de Ávila, enfim. Nós temos esses aí mais antigos, Kepler, né? Bom, vamos mais à frente. Esses aí a gente conhece um pouquinho mais, né? Certo? Identificam? Né? Então vamos lá, né? Esses companheiros nossos aqui, muitos deles e daqueles que estiveram ali apresentados, né, foram médios de grande potencial, né, com histórias marcantes, né, e deixaram para nós algo importantíssimo,
que foi a perseverança no seu trabalho, a dedicação. Médios com grande potencial de efeitos físicos, né? De desdobramento, de clarividência, de clareaudiência, e se entregaram à obra que é de aprofundar os ensinamentos e entregar-se totalmente de corpo à alma, dando de graça o que receberam também de graça. Então, mediunidade e desdobramento. Então a gente, de certa forma, fechou aquele ponto lá, mediunidade, e agora nós vamos iniciando a parte do desdobramento propriamente dito, que é muito longo, para que a gente não fique cansado, não é isso? Bom, em alguns momentos na casa espírita, chegam pessoas relatando esse fato aí aqui, ó. Eu fui dormir e num determinado momento eu me vi pairando encostado lá no teto do meu quarto, olhava o meu corpo, quero voltar para ele e não consigo. Isso me dá um desespero, né? Não sei se alguém aqui já teve essa experiência, né? Então, o desespero de querer voltar para o corpo. É como se ele tivesse sido expulso, não é? Ele se olha, se vê na cama, ali, né? Não entende o que está acontecendo. Muitas das vezes, por uma orientação médica, explica a situação, o médico, sem saber o que está acontecendo, não tem como resolver a situação, né? A não ser que seja muitas das vezes um médico espírita, né? Já diante do relato, ele poderá encaminhar as coisas, né? Mas acontece isso, ou seja, o processo de desdobramento, aonde a consciência não está no corpo, ela está no duplo, naquela parte que está observando a outra. Dizem alguns relatos, nós não temos essa faculdade de desdobrar, que em determinados momentos sente-se como que escorregar e sair do corpo. Outros relatam que o movimento é em sentido contrário, levantando os pés, dos pés para a cabeça. Não o corpo físico, mas o corpo espiritual, ou seja, o perispírito propriamente dito. Vamos lá? Que é desdobramento? Transe no qual o espírito do percipiente desloca-se e vai até outros lugares, distantes ou não, fora da dimensão tempo e espaço, e descreve o que vê e o que faz. É o processo de exteriorização do perispírito, decorrendo vários outros fenômenos. A bicorporeidade ou a bilocação, por exemplo, é a materialização do perispírito do médium desdobrado, emancipado parcialmente ou momentaneamente do corpo. Como qualquer tipo de transe, o médium pode estar consciente ou não. Certo? Então, vamos lá. Nós, quando dormimos, é comum dizermos que tivemos um sonho. Nós conseguimos identificar durante o sono, vamos começar por aqui, aquilo que é para nós sonho propriamente dito e o que é desdobramento.
Quando nós sonhamos, o que é característico num sonho? Num sonho. É como se nós estivéssemos vendo a televisão, não é isso? As cenas vão passando, nós vamos acompanhando, tá certo? Muitas das vezes até nos vemos na cena. Mas tem uma coisa que não ocorre, que é o poder de decisão. Durante o sonho, é como se nós participássemos de alguma situação, seja ela qual for, né? Observamos aquilo ali como um filme, mas não temos o poder de decidir, vou para lá ou vou para cá. No desdobramento, durante o sono, que é o estágio aprofundado de emancipação, correto? Nós temos o poder de decidir. Vou para ali, vou para aqui. Muitas das vezes, temos vivências claras, muito nítidas. Voltamos com toda aquela informação, como também pode acontecer por ocasião do sonho, em função das necessidades de cada um de nós. Durante o desdobramento, né, nós podemos interagir com espíritos desencarnados e encarnados. Durante o sono, em processo de desdobramento, nós poderemos fazer visitas a outros encarnados. Kardec trata desse ponto. Visitas entre encarnados. E essa visita, de ordinário, ocorre em condições de desdobramento. Quando nós estamos, muitas das vezes, até cochilando, mas um cochilo assim um pouquinho maior e tal, né? Há relatos de muitos de nós que durante aquele período de sono bastante superficial, conseguem entrever um mundo espiritual e até dar detalhes. É um processo de emancipação, não total, parcial. Então, o processo de emancipação da alma é algo extremamente importante para nós estudarmos, né? Mas, como nós estamos assim intimamente ligados às coisas materiais, nós ainda não damos a devida atenção para essas coisas do espírito. Por quê? Olha como é interessante. Nós espíritos hoje, estamos utilizando esse corpo aqui, né? Coordenando esse grupamento lá. Nós ensaiamos isso, como diz André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, capítulo 7. Quem quiser chegar em casa, dá uma olhadinha, né? O André Luiz diz o seguinte, que desde lá do princípio inteligente, né? E depois chegando à condição de espírito, né? Já com seu perispírito, nós ensaiamos esse processo de emancipação. O primeiro processo que nós ensaiamos e aprendemos a realizar foi o despreendimento do espírito por ocasião da morte do corpo físico, né? Então, quando a gente morrer, tem algo que nós já fazemos de forma automatizada, né? O processo de despreendimento do corpo, do campo celular, célula a célula, é um processo. Vai havendo um desligamento, e nós aprendemos a fazer isso passando pelos reinos, que não é o caso do assunto da tarde de hoje, passando pelos reinos. Quando nós, diz André Luiz, vale a pena estudar esse ponto lá, dominamos o pensamento contínuo,
necessitávamos que éramos de fazer um repouso, reflexionar, enfim, mas a princípio só o descanso por ocasião do cansaço promovido pelo trabalho, nós passamos a dar importância ao sono, que até então era uma coisa automatizada, nós não sabíamos muito, né? Passamos a dar importância ao sono e como desprender-se parcialmente do corpo físico. Isso. Então, tudo é um processo de aprendizado, né? Nós fazemos isso hoje de forma regular, uns com amplitude maior, outros menor, mas fazemos, que é fruto de um aprendizado. Aprendemos a afrouxar esses laços, né? Uns conseguem afrouxar mais, outros menos. Então, olha só. Vou abrir um parênteses aqui. Na obra Missionários da Luz, tem um capítulo que fala sobre os sonhos. Tá? André Luiz está observando Marcondes e Vieira. Quem já leu sabe do que eu estou falando. Então, Marcondes e Vieira, dois companheiros, vamos entender também a parte metafórica da coisa, tá? Que André Luiz tem que explicar muita coisa para nós e não consegue, né? Então, ele usa assim também algumas coisas bem metafóricas, né? Então, ele diz o seguinte, olha só, tem 300 companheiros no plano espiritual matriculado, tá certo? Esses camaradas aqui são espíritas, estudam lá no plano espiritual. Dos 300 matriculados, só comparecem 30, normalmente. A média de comparecimento é 30, mas tem 300 matriculados, tá certo? Parece estudo sistematizado na casa espírita, tá certo? Só comparece 30. Então, desses 30, dependendo da situação, pode estar, correto? O que ele observa? Vai até onde está Marcondes e Vieira, apareceram ao estudo daquela noite. Cada um em situações diferentes. Quando chega para num dos quartos, né, ali está um espírito, próximo à cama do companheiro. E quando André Luiz chega com o instrutor, o companheiro está na sudorese que faz gosto, né, se debatendo. O amigo que está ali, desencarnado, fala assim, sabe o que acontece? Eu cheguei aqui, estou aqui junto do meu amigo, né? Eu vim aqui nessa noite, aproveitando o momento do só para saber, eu gosto tanto dele, tenho um carinho por ele, mas eu queria saber porque ele passou o dia todo falando de mim. Entendeu? Então, quando a gente que tem a mania de ficar falando o dia todo do desencarnado, né? Vamos antenar. Tá certo? E às vezes a gente fica falando do desencarnado. Então ele estava lá. Ele não conseguiu nem se afastar do corpo. Olha a situação. O processo de emancipação, ele ocorre. Tá certo? Mas ele é relativo. Esses companheiros, o outro eu não vou aqui, porque vai tomar um pouco mais de tempo, nem sair do corpo ele saiu. Desesperado. Porque o outro estava ali, quando ele foi saindo, se deu com o outro, né? Não é? Passei o dia todo falando desse camarada. O camarada não foi lá falar nada, mas sabe o que ele fez? Ele evocou o cara o dia todo. Não é? E é assim que a gente faz. Não só com desencarnado, mas encarnado também. Às vezes fala mal o dia todo da fulana ou do fulano,
de noite ele pode ir lá. Parece uma coisa assim engraçada, né? Mas não é uma coisa séria mesmo. E o outro se deixou lá levar. Vou deixar o outro para vocês lerem, tá bem? Lá no livro Missionários da Luz. Olha só, Hernani Guimarães Andrade foi um dos camaradas que estudou profundamente desdobramento, né? E ele traz para nós como referência esse companheiro, também já desencarnado, né? Robert Brocal, que foi um grande estudioso sobre a projeção astral, ou desdobramento, né? Ou a viagem fora do corpo, né? A viagem extracorporal. Então fica aí para aqueles que são familiarizados com o inglês, né? Tem facilidade da leitura em inglês, né? Acessar esse companheiro através dos seus livros, porque conforme Hernani Guimarães Andrade traz para nós um sem número de pesquisas a respeito dessa projeção, tá? Dessa vivência fora do corpo. Isso é bastante interessante. Então, a mediunidade de desdobramento, no caso do desdobramento, ele pode ser espontâneo ou induzido. Tá bom? Aquele companheiro lá, ele fala que ele pode ser natural ou forçado. É a colocação dele. Tá? Aqui está, espontâneo ou induzido. Poderá ser mediúnico ou não mediúnico. Poderá ser anímico. Tá? Porque esta exteriorização, de certa forma, ela é anímica, antes de mais nada. Tá certo? Mas poderá ser mediúnico. Mediúnico por quê? Para a parte de um processo de utilização para socorro espiritual, para auxílio, para tratamento. Poderá ser consciente ou não consciente, tá? Ou semiconsciente. Ainda faltou ali uma referência. Tá? Ele poderá ser consciente ou não. Há relatos, né, de companheiros que em desdobramento têm consciência plena daquilo que está acontecendo. Tá certo? Seu corpo físico, como está, onde está. Outros não têm consciência de nada. Entram em processo de sono profundo e realizam o desdobramento. E outro, um misto de consciente e inconsciente. Poderá ser visível ou não visível. Vai depender do quanto de ectoplasma que, no momento do desdobramento, ele carregará para o seu corpo astral. Tá? A gente vai ver isso mais à frente. Poderá ser tangível ou não tangível. Através do processo de desdobramento, poderá haver um processo de bicorporiedade. Tá certo? E a gente vai mostrar aqui agora. Tá? Induzido, pode ser magneticamente, através de passes, comum, né, os magnetizadores, à época de Kardec, fazer exteriorização do corpo através de passes, não é? Pode ser através de processos de hipnose, talvez, muitas das vezes, sobre um trauma muito forte, uma emoção muito forte, poderá haver essa movimentação. Poderá também ser mediúnico ou não, da mesma forma. Consciente, inconsciente, poderá chegar também à condição de tangibilidade. Tá bom? Bora. Então, nós estamos trazendo aí o primeiro ponto. Vocês consultarem lá na Revista Espírita, Maria de Jesus de Agreda. Já ouviram falar? Não, né? Então, levada à condição de santa da igreja, né? Então, ela, para que vocês tenham uma ideia, realizou algo que aos olhos de todos, sem estudo naquela época, era algo milagre, né? O milagre não existe, como diz Kardec, na concepção da palavra, né? Encontramos um resumo histórico, Kardec vai colocar isso na Revista Espírita de 1860, né? Muito jovem ainda, ela se tornou superiora do monastério da Imaculada Conceição de Maria, onde morreu em ardor de santidade. O fato, né? Pode ir à frente.
Tendo o Senhor um dia arrebatado em êxtase no momento em que orava insistentemente pela salvação dessas almas, Maria de Agreda se sentiu de repente transportada a uma região longínqua e desconhecida, sem saber como ela se encontrou então num clima que não era mais o de Castela, e se sentiu sob os raios de um sol mais ardente que comumente. Homens de uma raça que jamais ela encontrara estavam diante dela, e Deus lhe deu ordem, então, satisfazer os seus caridosos desejos e pregar a lei e a fé santa a esse povo. A estática de Agreda obedeceu a essa ordem. Pode ir mais à frente. Depois, o primeiro êxtase que ela teve desse gênero ocorreu em torno de 1622, mas foi seguido de mais de 500 êxtases do mesmo gênero. E durante mais ou menos 8 anos, Maria de Agreda se encontrava sem cessar, mesmo nesse mesmo país, por ali continuar sua obra de apóstolo. Parecia-lhe que o número de convertidos aumentara prodigiosamente e que uma nação inteira, o rei afeito, resolvera abraçar a fé em Jesus Cristo. Interessante. Ela, lá no monastério, né, ela não dava conta, enquanto rezava, estava fazendo a sua oração, ela entrava em processo sonambúlico, não é? Dormia profundamente, desdobrava e aparecia a um grupamento de índios na cidade do Novo México. Durante 8 anos foi feito esse trabalho. Ela orienta os índios da tribo que deveriam procurar, numa determinada área, um grupamento de homens colonizadores e falarem para eles de Jesus Cristo. Eles então vão procurar esse grupamento de colonizadores, se dirigem a eles e falam perfeitamente com eles o espanhol. Durante esse período, ela lhes ensinou a língua e todo o Evangelho de Jesus. Tudo isso foi realizado em desdobramento, num processo muito parecido com o que também era utilizado por Eurípides Barçanufo, por Afonso de Ligório. Mas vamos ver aqui, né? Algo que ficaria nos mistérios, mas perfeitamente esclarecido com a chave que nos dá o Espiritismo e o estudo edificante. Faculdade de desdobramento, né? Então, essa faculdade dela era muito ampla, né? De clareaudiência, de clarividência, tá certo? Da bilocação, da bicorporiedade. Bicorporiedade apresentando um outro local, não é? De forma a ser tangível, poder ser tocada. Para todos nós, possivelmente, fica aquela pergunta: como é que isso acontece? Mas a explicação está aí. O fato é que ocorreu e foi provado por aqueles homens colonizadores que, ao regressar à Espanha, buscando aqui e ali, vão se dar com ela, porque ela nunca se apresentou para eles com o nome dela. Tá certo? Vamos mais à frente. Então, Santo Afonso de Ligório foi canonizado, né, por ser mostrado simultaneamente em 2 lugares diferentes.
achando-se adormecido em Arienzo, pôde assistir à morte do Papa Clemente XIV em Roma e anunciou ao despertar que acabava de ser testemunha desse acontecimento. Não era igual hoje, né? Passa um zap, passa pela internet e tal. A notícia chegou depois, mas ele já deu a informação antes. Mas como você sabe disso? Eu estava lá. Então vão perguntar se aquela pessoa estava lá. Não estava aqui. Foi visto aqui. Não é? O outro, Santo Antônio de Pádua. Estando em Pádua a pregar, interrompeu-se de repente em meio do sermão e adormeceu. Se vocês observarem, não é, que os dois pontos chamam a atenção que adormeceu. Não foi acordado, não estava em vigília. Adormece, cai em torpor, não é? Isso era muito comum com Eurípides de Barçanufo, médium que viveu aqui, não tanto tempo, não na época deles, mas há pouco tempo, não é? Então, a característica que os alunos falavam de Eurípides de Barçanufo os alunos mesmo, ele caía em sonolência, né, naquele sono profundo ali, e as crianças já brincavam, lá vai o tio Eurípides dar a sua voltinha. Entendeu? Vários fatos são relatados sobre a mediunidade de Eurípides de Barçanufo, né? Eurípides de Barçanufo, uma delas, assim, vale a pena nós lermos a respeito da vida e obra de Eurípides de Barçanufo. Ele, num determinado momento, chovia muito, uma senhora estava para dar à luz, e o marido dela, diante da dificuldade, vai procurar chamar Eurípides de Barçanufo. Quando ele pensou em chamar Eurípides de Barçanufo, ele lá na casa dele, vamos supor, lá em Copacabana, não é? E ele pensa em Eurípides de Barçanufo. O que os espíritos dizem para nós? Que a lei do magnetismo é uma ciência que nós estamos longe de entender. Quando ele pensa em Eurípides, isso corria enfermos, né, e tal, o que acontece? Ele faz uma ligação através do pensamento. O pensamento, ele viaja no fluido cósmico universal e se comunica ao outro. Comunica-se a Eurípides. Naquele momento, o que ocorre? Eurípides entra em processo profundo de sonolência. Sono, né? E vai à casa do companheiro. Faz o parto da senhora e retorna. O que ocorre? Quando o marido dela, né, volta, ela diz, Eurípides esteve aqui. Eu falei, não pode ser, não achei. Não, então, mas como é que é essa situação? Eurípides esteve aqui. Em carne e osso? Não, desdobrado. Bicorporeidade, fenômeno de bicorporeidade. Intimamente ligado ao processo de emancipação da alma, desdobramento. Vamos lá? Está aí, ó. Nós estamos apresentando Eurípides. O médium possui a faculdade de fazer curas em desdobramento espiritual, inclusive materializando para conversar enquanto seu corpo era visto lecionando na sala de aula. O fato ali, o lecionando, pegou assim de uma forma abrangente. Nesse momento ele entrava em sono profundo. Tá bom? Emílio Sager. Aqueles também ficam convite para ler essa obra, Animismo e Espiritismo, né? Alexander Aksakov, uma obra que traz para nós também uma quantidade bastante interessante de conteúdo a respeito do processo,
O caso especial é de Emílie Saget. A Emílie Saget era uma jovem professora, né, na Livônia, e ela, relatado um sem número de livros, de pessoas que estudam a projeciologia, né, desdobramento, né, essa experiência fora do corpo, experiências de quase morte, enfim. Ela tinha uma facilidade de desdobrar-se em vigília. Tá certo? Então, um relato provado pelas jovens que estudavam, pelos diretores de escola, enfim. Num determinado momento, ela estava escrevendo, dando aula. Quando as meninas veem o quê? Uma outra Emílie Saget, do lado. Só que uma não possuía o giz. Fazia o mesmo movimento que a outra. Certo? Só que a coisa foi se acentuando. Num determinado momento, as jovens estavam na sala, fazendo lá um aprendizado de costura, tricô, não é? E tinha ali uma vigilante tomando conta. Emílie Saget colhia flores no jardim. Ela se preocupa pelo afastamento da vigilante, que as meninas poderiam fazer lá alguma bagunça. O fato dela preocupar-se, ela automaticamente aparece sentada na cabeça da mesa, onde estava a vigilante. As meninas relatam que poderiam tocar nela. Era tão consistente como o corpo físico, mas podiam tocar nela. E elas relatam que observar Emílie Saget lá fora, ela estava em processo sonolência, movimentos muito lentos. A partir do momento em que se desfaz aquele corpo que ali estava, ela retoma as atividades lá de forma natural. Tá certo? Então, esse é um caso bastante interessante. Durante a vida exterior de relação, o corpo tem necessidade de sua alma ou espírito por guia. Aqui, nós tiramos da Revista Espírita de 1860, a fim de dirigi-lo no mundo. Mas nos momentos de inatividade do corpo, a presença da alma não é mais necessária. Ele se liberta, sem no momento deixar de estar-lhe presa por um laço fluídico, que a chama, desde que a necessidade de sua presença se faça sentir. Nesses momentos, ela recobra em parte a liberdade de agir e de pensar, da qual não gozará completamente, senão depois da morte do corpo, quando dele estará completamente separado. Essa situação foi espiritualmente e muito veridicamente descrita pelo espírito de uma pessoa viva que se comparava a um balão cativo, e por um outro, o espírito um idiota vivo que dizia ser como um pássaro preso pelo pé. Interessante, né? Na Sociedade Espírita de Paris, na reunião, Kardec fazia determinadas evocações, não é? Em determinados momentos apresentavam-se também espíritos de forma espontânea, trazidos por São Luís, por Erasmo, por todos aqueles ali que, de certa forma, trabalhavam no trato com a mediunidade. Ele relata o fato de que esses dois companheiros não estavam desencarnados, mas, pelo desdobramento, eles vão utilizar as cordas vocais do médium para dar a sua comunicação. E dão essas comunicações falando a respeito, é importante a gente ler tudo, não é? O desenvolvimento, comparava-se a um balão cativo e o outro, o espírito de um idiota, vivo, que dizia ser como um pássaro preso pelo pé. Vamos guardar isso aí, que é interessante.
Então, nos momentos de emancipação, nós podemos desdobrar até o ponto de utilizar até a corda vocal de um médium para dar comunicação. Isso pode ocorrer. Vai depender de um sem número de coisas, da finalidade, para que se presta isso. Né? Kardec fez experiência das mais variadas. Né? O nosso trabalho hoje é da enfermagem espiritual, no socorro, acima de tudo, a nós mesmos, aqueles médiuns, né? Da psicofonia, né? Ou de qualquer outro trabalho a ser realizado, mas na enfermagem espiritual. Um caso interessante, ainda no desenvolvimento, Kardec vai perguntar a São Luís: podemos evocar o senhor doutor? O nome dele, não. Diz: sem nenhum perigo, uma vez que para isso ele está preparado. Em que lugar estás? Pergunta ao senhor Vidal. Naturalmente, no lugar que a minha ação necessita, à direita e um pouco atrás do médium. Aí já é a comunicação. Podeis ver o vosso corpo dormindo? Ele diz: não. Daqui vi-o deixando. Deu-me vontade de rir. Tá certo? É feita evocação desse companheiro, está encarnado, e pelo desdobramento, no momento do sono, ele vai dar comunicação lá. Da mesma forma que muitas das vezes nós observamos o desencarnar. Um outro caso, Revista Espírita. Todos aqui já deram uma olhadinha na Revista Espírita, conhecem. Quem não conhece, fica aí o convite, tá bom? Caso da senhora Edurmê, surda muda de nascença, 32 anos, viva, residente em Berna, evocada na sessão de 10 de fevereiro de 1860. Surda e muda de nascença. Vai dar comunicação através do médium. Tá certo? Vamos lá. São Luís, podemos entrar em comunicação com o espírito dessa senhorita? Vós o podeis. Evocação é feita. Estou aqui e o afirmo em nome de Deus. Sabeis bem onde estás nesse momento? Perfeitamente. Credes que disso não fui instruída? Como ocorre que possais nos responder aqui, enquanto o vosso corpo está na Suíça? Porque não é o meu corpo que vos responde. De resto, ele está perfeitamente incapaz. Vós o sabeis. Não é o corpo que responde, é o espírito. Tá certo? Então o corpo está lá, em processo de desdobramento, com a autorização para a evocação, ela vai se apresentar. Quanto tempo gastaste para vir da Suíça até aqui? Um tempo inapreciável para vós. Vistes o caminho que percorreste para vir aqui? Não. O que ocorreria se o vosso corpo viesse a despertar enquanto nos falais? Ali eu estaria, voltaria. Não é? Há entre o vosso espírito que está aqui e o vosso corpo que está lá embaixo um laço qualquer? Sim. Sem isto, quem me advertiria que devo nele reentrar, caso houvesse a necessidade? Então, é o fluido perispirítico que liga, né, as partes espírito, corpo, perispírito e corpo físico. Vamos lá? Médio de desdobramento, elucidações de Martins Peralvo, no livro Estudando a Mediunidade. Ao analisar as situações em que pode ocorrer libertação espiritual, chama a atenção para a existência nos trabalhos mediúnicos, chamado médio de desdobramento, ou seja, aquele cujo espírito tem a propriedade ou faculdade de desprender-se do corpo. Geralmente em reuniões,
Aqui ele está falando especificamente do médium de desdobramento, que muitas das vezes se confunde com o médium de transporte. Médium de desdobramento é um, médium de transporte é outro. Então, às vezes a pessoa fala, eu sou médium de transporte. Não tem conhecimento. Médium de desdobramento é conforme está escrito aqui. Que o espírito é a propriedade ou a faculdade de desprender-se do corpo, geralmente em reuniões. O médium de transporte é o médium que doa ectoplasma necessário para as manifestações de transporte, para a movimentação de um objeto de um lugar para o outro. Não são utilizados, como é um fenômeno raro, como está descrito em O Livro dos Médiuns, é utilizado um único médium. Mais à frente. Desdobramento e trabalho mediúnico. Vamos lá. Hermínio de Miranda, Diversidade dos Carismas, mais um livro aí para que vocês possam ter como referência. É comum observar-se em Regina, aquela que ele estuda, né, a companheira lá da Diversidade dos Carismas, o trabalho mediúnico específico e bem caracterizado em desdobramento. Em várias oportunidades, em vez do espírito manifestante ser trazido ao grupo, é ela que vai ao encontro dele, o que dá conhecimento antecipado ao dirigente dos trabalhos. Né? Ela desdobra-se e vai até o local. Na casa que nós estamos ligados, existe um trabalho na casa que é pós-desobsessão, tá certo? E nesse trabalho pós-desobsessão são utilizados médiuns de desdobramento, justamente para fazer esse trabalho aqui. Esses médiuns são levados pelos espíritos, orientadores do trabalho, tá certo? A determinados lugares, a determinados lares, para fazer uma varredura e trazem a informação, tá certo? Essa informação, ela coincide ali com situações que são colocadas e é estruturado um trabalho para o socorro espiritual àquela situação. Então são utilizados médios de desdobramento para esta finalidade. Natural que isso é feito com toda a proteção da equipe espiritual da casa. Porque fica bem claro que nós não podemos tentar invadir o mundo espiritual, não é? De forma desordenada, desequilibrada, porque isso poderá nos causar grandes dificuldades. Quantos são aqueles que falaram, eu vou ensaiar, projetar o corpo espiritual? Começaram a fazer esses exercícios em casa, diante de espelho, etc., e os relatos são assustadores, de pessoas que caíram em grande processo de perturbação. Tinham facilidade dessa emancipação mais acentuada, do desdobramento, mas se deram com situações muito desfavoráveis. Nós temos um livro que é Devassando o Invisível, de Ivone do Amaral Pereira, onde Dona Ivone, ela era um médium com muita facilidade de desdobrar. Dona Ivone, ela andando, nos seus afazeres diários, ela desdobrava naturalmente. Naturalmente ela desdobrava. Ela conseguia viver uma vida dupla. Entretanto, ela relata no livro, né, que são das suas experiências, que as coisas do mundo espiritual mostravam-se para ela de forma mais exuberante, né, flores, etc. E ela, nesse momento, conseguia observar as pessoas, os transeuntes, de forma clara. Né? E o que mais assustava ela era que alguém pudesse vir falar com ela e ela não reconhecer. E ela não reconhecia, ela estava andando. Então, como ela tinha essa facilidade de desdobrar,
ela nos conta uma passagem muito interessante, que ela era proibida pelo orientador espiritual dela de visitar hospitais. Ela era proibida. Nem tudo nós podemos. Né? Às vezes a gente é médio e acha que pode fazer tudo. Não pode. Certo? Tem limite. Então ela, o que faz? Tinha alguém que estava muito doente no hospital. E ela, através do pensamento, ela desdobra, vai até essa companheira e se depara com um perseguidor dessa companheira que está muito enferma. Muito, muito enferma. Vocês vão ler lá o relato, esse que eu estou falando aqui. E ela, o que acontece? Ela sai correndo. Não está falando de Luiz, estou falando de Ivone do Amaral Pereira. Tá certo? Sai correndo. E ela relata que foi uma dificuldade muito grande com ela. Foi o pior momento de desdobramento que ela teve. Porque há necessidade da assistência espiritual. Correto? Mas ela não foi nesse momento disciplinada. Ela achou que poderia socorrer a companheira que estava lá no hospital. E ela desdobra. E nesse desdobrar ela se dá com quem? Com o perseguidor da companheira lá. Ó. Tanto que o relato dela é informar a família tal a dificuldade que terá aquela companheira de melhorar. Mas posteriormente, essa companheira é socorrida e esse espírito se afasta. Mas ela diz tipo assim, né? Eu tomei uma surra, né? Tipo, eu tive que sair correndo. Né? Lá na casa em que trabalhamos, como esse trabalho que fiz referência a vocês é um trabalho com muita seriedade, muita responsabilidade, então alguns companheiros nossos que realizam esse trabalho, em algumas conversações, porque é importante para que a gente possa, né, ter alguma coisa a mais, eles dizem o seguinte: em determinados momentos, nós somos como que colocados em uma bolha de proteção para entrar em determinados lugares. Não é? Plano espiritual, os orientadores desse trabalho, e em determinados lugares é como se ele estivesse dentro de uma bolha para realizar aquela tarefa, sem o qual não poderiam. Possivelmente, não é? Um campo eletromagnético, alguma coisa que eu não tenho como explicar. Bom, então, isso é importante para nós. Essa companheira, ela ia ao encontro. Muitas das vezes são trazidos, não é? Mas ela ia ao encontro. Vamos lá? Psicofonia, livro dos domínios da mediunidade. Vamos ver em cima, consciente e inconsciente. Notamos que Eugênia, o nome da média, afastou-se do corpo, mantendo-se junto dele, a distância de alguns centímetros, enquanto que, amparado pelos amigos que assistiam, o visitante sentava-se rente, inclinando-se sobre o equipamento. Isso é um caso comum de psicofonia, um afastamento, né, no campo perispirítico, e o comunicante, então, vai utilizar aquela janela para comunicar-se, como se fosse uma abertura, como se... A médio desvencilhou-se do corpo físico como alguém que se entregava a sono profundo. Já há uma diferença aqui. E conduziu consigo a aura brilhante que se coroava, qual se for atraída por vigoroso imã. O sofredor vai se arrojar. Vamos observar que ali ela afasta-se, mantendo-se junto dele. Afasta-se só um pouco. Aqui já é o desdobramento propriamente dito. O afastamento é maior. Ele pode ser muito mais amplo e o médium atingir locais, regiões distantes daquele em que ele está. Não só no bairro, na cidade, no mundo afora. Não é? Bom, o médium Castro. Ainda dá, não dá? Dá certo. Livro Domínios da Mediunidade, já leram?
Quem não leu, vai ler. Tem um bocado de livro aí para ler, né, gente? Tem um bocado de livro aí para ler. Né? Vai lendo um de cada vez, né? Junta tudo, faz a pesquisa num no outro, também dá certo. Chegar a vez do médium Castro. Isso é um fato interessante, que ele está concentrado, denotava confiança com que se oferecia os objetivos de serviço. É um médium de desdobramento, ele é iniciante e vai mostrar toda a dificuldade que ele tem em desdobrar. Tá certo? Mas ele vai ser amparado pelos espíritos para que ele possa realizar o trabalho. Clementino é orientador no plano espiritual, é o responsável do trabalho. Vai fazer uma magnetização no médium para facilitar que ele possa afrouxar esses laços, esse laço bioenergético. Então, ele vai processar um passe. Vamos lá. Castro, como que adormeceu devagarinho, inteiriçando-lhe os membros. Do tórax se emanava com abundância em vapor esbranquiçado, que, em se acumulando na feição de uma nuvem, depressa se transformou à esquerda do corpo denso numa duplicata do médium em tamanho ligeiramente maior. André Luiz está observando isso do plano espiritual, tá certo? E aqui estão os médiuns encarnados. O que estava ocorrendo? Ele diz o seguinte, vai emanar dele com abundância algo que ele diz esbranquiçado, um vapor. Mas nós sabemos perfeitamente que é ectoplasma, tá certo? Fluido vital. E ele vai se formar ao lado do médium um corpo, uma duplicata, mas em tamanho estranho. Mais à frente ele diz, nosso amigo como que se revelava mais desenvolvido, apresentando todas as particularidades de sua forma física. Mas aí o diretor espiritual observou o seguinte, que a coisa precisava de mais um trabalho. Ele é submetido a uma nova intervenção magnética. Aí ele observa, a gente não vai perturbar, vou ficar quietinho aqui. E o médium, assim, desligado do veículo carnal, afastou-se 2 passos, olha só. Ele já está 2 passos afastado do veículo carnal, é uma duplicata dele, e o André Luiz vai relatar para nós que, de um determinado ponto, ela é azulada. De um lado e do outro, ela é amarelada. Hernani Guimarães Andrade, estudando em espírito, perispírito e alma, né, esse fato, ele chega à conclusão que a parte que corresponde ao azul, e também acompanhado por outros pesquisadores, seria a parte do corpo astral, aquele que se desprenderia posteriormente. E o alaranjado, o amarelado, seria a parte do duplo vital, aquilo que dá vida ao corpo. E o perispírito se afasta, o conjunto perispírito e espírito se afasta, mas ele não pode levar consigo esse duplo vital, porque é necessário para a manutenção do corpo. Então é feito passes magnéticos para que possa refluir ao corpo físico, ao corpo carnal, o fluido vital necessário. Entretanto, há médiuns, né, que têm uma predisposição, uma organização perispirítica, né, que pode, ao movimentar-se, levar parte consigo desse fluido vital. Tá certo? Quando eles levam isso, presta-se às bicorporiedades, a movimentos de objetos e outras coisas mais, porque é próprio da força vital do encarnado. Enquanto o equipamento fisiológico descansava, imóvel, Castro, tateante, assombrado, surgia de nós numa cópia estranha. E depois ele vai, através dos passes, tentou movimentar-se e tal,
Clementino renovou as operações magnéticas. Castro, desdobrado, recuou, como se justapondo novamente ao veículo físico. Verifiquei, então, que desse contato resultou singular diferença. O corpo carnal engolira instintivamente certas faixas de força que imprimiam-lhe manifesta irregularidade, ao perispírito, absorvendo-as de maneira incompreensível para mim. Tá certo? Desde esse instante, o companheiro, fora do vaso de matéria densa, guardou o porte que lhe era característico. Era agora bem ele mesmo, sem qualquer deformidade, e ali interessante, leve e ágil. Quando ele estava, né, desdobrado, já emancipado ali, já no processo de desdobramento, mas levando consigo parte daquele fluido vital, daquele ectoplasma, ele não tinha toda aquela leveza e toda aquela agilidade. Não poderia ir muito distante. Aí sim, embora prosseguisse encadeado ao envoltório físico pelo laço aeriforme, que parecia mais adelgaçado e mais luminoso, à medida que Castro Espírito se movimentava em nosso meio, então esse fio ele vai se alongando. Tipo assim, o pessoal que já comia aqui, o pessoal mais novo, fazia aquela bola, o pessoal mais novo não come ping-pong, né? Então, fazia o quê? Aquela bola, né? Ficava brincando. E, ó, às vezes, o que acontecia na outra ponta? Era quase imperceptível, não é? Então, vamos lá. A bola que ficou aqui na boca. Corpo físico, tá certo? E ele vai até chegar à condição quase que de invisibilidade para nós. Tá bom? Então, e ele vai realizar, então, o trabalho no mundo espiritual. O médium apto para esse trabalho. Isso é desdobramento mediúnico. Tá certo? Ainda tem mais coisas aqui. Nós vamos ser obrigados a parar. Tá certo? Peço aos companheiros que leiam todas essas obras aí. Estamos na nossa hora. Tá bom? É um assunto fascinante. Né? É ótimo. Não é cansativo. Vale a pena. Diz respeito a nós. Né? Pode ser que tenha alguém aqui que desdobre aí com facilidade. Então, antes de dormir, faz uma prece, agradece a Deus, tudo direitinho, e trabalhe com Jesus. Que mediunidade é muito boa, não é? Se soubermos utilizar a ferramenta, como qualquer coisa, e principalmente se trabalharmos com Jesus. Então, uma bela semana para todos, bom final de domingo, que Deus abençoe a todos.